Segundo Crônicas, capítulo 16. O tema da mensagem é: os olhos do Senhor estão te procurando. Os olhos do Senhor estão te procurando. Está faltando alguns irmãos, entre nós hoje, alguns impedimentos e tal. Orem pela vida do Dudu e família, Dudu Maciel. Eles viajaram essa madrugada para Porto Seguro, foram ter um tempo de descanso e é necessário para ele e para a família esse descanso. Eles passaram, ainda estão passando muitos pesares e ele ficou doente mesmo. Dudu está com burnout e ainda num estado de precisar ser muito cuidado. Então nós estivemos com ele durante toda essa semana. Ainda ontem eu estive com ele. E ontem, antes dele viajar, ele viajou essa madrugada às 4h30 da manhã, nos falamos por telefone. Agora às 8 da manhã estava em Alvorada do Norte já, está me dando ali todo o relatório de por onde eles estão passando. Vão passar a semana toda em Porto Seguro, descansando e aproveitando e curtindo a vida, para voltar desopilado e curado para a glória de Deus. Amém? E vocês também, quando quiserem viajar, é só me chamar que eu vou também. Eliane e eu estamos doidos para viajar, né, Eliane? Só está faltando o lugar. Amém? O dinheiro Jesus vai dar. Vamos lá, vamos ler a palavra. Segundo Crônicas, capítulo 16, a partir do verso 7. Está escrito: por esse tempo, o profeta Anani foi a Asa, rei de Judá, e lhe disse: uma vez que você confiou no rei da Síria, em vez de confiar no Senhor seu Deus, perdeu a oportunidade de destruir o exército do rei da Síria, porque você confiou no outro Deus e não no Senhor seu Deus. Você perdeu a oportunidade de destruir o exército do rei da Síria. Você não se lembra do que aconteceu aos etíopes, aos líbios e a seu exército enorme, com todos os seus carros de guerra e cavaleiros? Naquela ocasião você confiou no Senhor, e ele os entregou em suas mãos. Verso 9. Os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar sua força àqueles cujo coração é inteiramente dedicado a Ele. Esse é o verso central que vamos fundamentar essa mensagem. Os olhos do Senhor estão passando por toda a terra, procurando pessoas para mostrar a sua força àqueles cujo coração é inteiramente dedicado a Ele. Como você foi tolo! De agora em diante haverá guerras contra você. Asa se irou tanto com o profeta por lhe ter dito isso, que mandou prendê-lo e colocá-lo no tronco. Nessa época, Asa também começou a oprimir duramente alguns dos povos. Então, o verso central desse texto, irmãos, se encontra aqui no verso 9, que é: os olhos do Senhor estão por toda parte, procurando corações íntegros, sinceros, homens e mulheres que sejam completamente dedicados ao Senhor, que estão com suas vidas rendidas a Deus, que se apresentam diante do Senhor com inteireza de coração. Esse verso vai enfatizar que os olhos do Senhor passam por toda a terra, procurando quem? Pessoas íntegras.
O Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não é um adorador comum, não é um adorador apenas, mas é um adorador que se sobressai a esse nível de vida derramada, consagrada, completamente dedicada a Deus. Que se mostrem sinceros e fiéis para com Ele, a fim de derramar a sua força. O que o Senhor quer? Qual é o propósito de Deus, irmãos? Em procurar homens e mulheres íntegros. O propósito de Deus é derramar força sobre esse povo. O propósito de Deus é encher pessoas com o seu poder, com a sua glória, com a sua unção. Deus não é um Deus sem propósitos. O Senhor tem planos com o seu povo. O Senhor tem projetos com o seu povo. Ele não procura por procurar. Ele procura porque Ele tem planos. Ele tem projetos para serem executados na vida da igreja. Mas não é qualquer coração que Deus quer. Não é qualquer pessoa que Deus quer. Deus está procurando pessoas que se sobressaiam. Deus está vasculhando o nosso íntimo. Deus está vasculhando o nosso interior. O Espírito Santo está permeando o nosso espírito. O Espírito Santo está permitindo o nosso coração, embora Ele já nos conheça. Mas por vezes Deus nos coloca à prova para querer saber qual é o nosso comportamento, qual é a nossa intenção, qual é a realidade daquilo para o qual nós apontamos sobre alguma coisa. O Senhor quer denunciar o nosso interior para nós mesmos, para saber qual é a nossa real intenção diante dEle e diante das pessoas. Então Deus não mostra a sua força para todo mundo. E Ele nunca vai mostrar a sua força para qualquer um. Não é para todos. É para quem realmente está entregue. Para quem realmente entendeu o seu chamado e o seu ministério em Deus. Seja na área onde for. E a pergunta-chave é: nós estamos sendo encontrados de Deus? Nós estamos sendo achados pelo Senhor neste lugar de integridade, de sinceridade, de honestidade, de vida ilibada e irrepreensível? Partindo do pressuposto que não somos perfeitos. Isso é óbvio. Mas nós temos uma responsabilidade em Deus de nos tornar modelos na nossa conduta, com a nossa vida, como representantes do reino de Deus aqui na terra. Nós temos essa responsabilidade central e fundamental como representantes do reino, irmãos. Ele está procurando pessoas cujo coração é totalmente de Deus. Não é esse coração que fica titubeando, que fica flertando com a vida, mas é um coração que entendeu o seu chamado. Um coração que encontrou o seu propósito. É um coração que encontrou o seu ministério. Um coração que encontrou o seu lugar. Não é um coração de flertes, de lugares, de pontos de encontro, de situações, sabe? Mas é um coração que está alinhado com o propósito, que é inteiramente inegociável. Não existe nesgas, pontas de iceberg que possa falhar o nosso coração em Cristo,
que possa falhar o nosso propósito central com Jesus Cristo de Nazaré, irmãos. Uma vez convertidos em Jesus, o nosso coração é dele. Nós nos entregamos. Somos inteiramente de Deus, somos inegociáveis. Não violamos princípios, não negociamos mandamentos, porque fomos comprados. Nós temos dono, nós fomos adotados, nós temos um pai que nos adotou. E agora somos filhos. Temos uma filiação. Temos uma identidade no reino de Deus. E o Senhor não falha em cumprir a sua paternidade sobre nós. Ele é pai, irmãos. Ele é pai. E nenhum pai falha no seu sacerdócio. Em cumprir o seu propósito central de ser pai sobre os seus filhos. Então, quando Deus encontra gente como Davi, gente como Gideão, Ele está dizendo: para esses eu posso manifestar o meu poder, para estes eu posso manifestar a minha força. Deus só manifesta força no coração de filhos a quem Ele conhece o fundamento, o terreno, o solo, de onde estes filhos estão fundamentados. E é importante que a gente saiba fazer essa leitura de que Davi sabia quem ele era em Deus. Davi não confundiu a sua identidade. Davi sabia exatamente qual era o seu propósito, qual era o seu chamado em Jesus, em Deus. Ele encontrou o seu ministério. Ele não tinha o tamanho de Saul, que era o homem mais alto em Israel, à sua época, o rei mais alto em Israel. Deus podia ter chamado Saul para pelejar e matar Golias. Qual foi a atitude de Saul? De frouxidão, de covardia, de se esconder dentro do palácio, irmãos. O homem mais alto em Israel, que tinha estatura física para pelejar contra um gigante. Saul se afugentou. Então talvez para Davi pudesse ter passado na sua cabeça: não, essa guerra não é minha, essa guerra é de Saul. O cara é mais alto do que ele, tem estatura. Quem sou eu? Um Davizinho por detrás das malhadas, um franzino, sem estatura, sem identidade, sem nome, sem representatividade, sem expressão alguma na nação. Há poucos dias nós falamos aqui sobre a oferta dos improváveis. Deus continua procurando e escolhendo os improváveis. Deus prefere os pequeninos. Deus prefere os Zezinhos da esquina. Deus escolhe os improváveis, os sem nome, aqueles que não têm renome, aqueles que não têm história, entre aspas, aqueles que não têm biografia. Deus escolhe essas pessoas, porque Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus usa aquilo que não é para confundir aquilo que acha que é. Porque a naturalidade de Deus não é a nossa naturalidade, irmãos. Deus não atua no natural, Deus atua no sobrenatural para confundir o nosso natural. A expertise de Deus é sempre estar nos confundindo, é sempre estar nos surpreendendo. Nós jamais conseguiremos surpreender a Deus, irmãos, porque Ele é soberano e Ele está no governo de todas as coisas, mas sempre o seu povo será surpreendido por Ele. Portanto, se tinha alguém que podia naturalmente fazer frente a Golias,
Era o rei Saul, que se acovardara no momento, e os mais valentes e experientes, junto de Saul, preferiram se esconder. E esse menino franzino, que não tinha experiência em batalha, não sabia lutar uma guerra, não sabia fazer uma briga, sequer sabia vestir uma armadura, ele diz: eu luto. Eu fico imaginando a época, o exército em Israel tendo de preparar uma roupa que coubesse em Davi. Já pararam para pensar nisso, irmãos? O cara que não tinha estatura, completamente franzino, parecido assim como eu, sem beleza alguma. Vocês acham que houve tempo para Deus preparar ou para Deus cumprir uma armadura e uma roupa de soldado, de guerrilheiro para Davi? Não, irmãos, Davi foi com a cara e a coragem. Davi foi com o que ele tinha. O que ele tinha, pastor? Nada. Absolutamente nada. Mas Davi tinha um coração completamente convicto de que não era ele à frente daquela batalha, era o Senhor Deus de Israel, que ia dar a ele todas as habilidades, e essas habilidades não são conquistadas no mundo natural, irmãos, essas habilidades são conquistadas no mundo espiritual. Por isso eu disse sobre o jejum, irmãos, quem nos outorga autoridade no mundo espiritual é o Espírito Santo, não somos nós. A nossa tarefa em cumprir com o jejum é nos abster de um alimento. E a tarefa de nos colocar em autoridade no mundo espiritual é de Deus. Então você acha que nada está acontecendo. Você acha que a terra permanece terra como ela é diante de um jejum. Mas o mundo espiritual está se movendo. E apenas aquele que tem convicção de chamado consegue entender que nesse exato momento existe uma batalha no mundo espiritual entre anjos e demônios. Entre demônios e anjos, lutando, guerreando, pleiteando uma batalha para o povo de Deus. Aos olhos humanos parece que nós estamos sendo nocauteados, atacados. Aos olhos humanos nos sentimos como Davi, totalmente sem força, sem vigor, frágeis, franzinos, sem equipamento de guerra para vencer e lutar contra Golias. Mas quem disse que nós precisamos de muita coisa para enfrentar uma guerra? Senão um coração despojado, inclinado em Deus, para receber de Deus no Espírito todo o suporte necessário. Eu quero declarar em nome de Jesus sobre a sua vida, irmão. Hajam as guerras que houverem, existam as pelejas e as batalhas que você precisar passar por elas. Se o seu coração estiver disponível em Deus, você passará por elas, irmão, sem nem perceber. Porque quem te habilita para a batalha é o Espírito Santo. Os olhos do Senhor estão passando por toda a terra, procurando corações sinceros, que estejam disponíveis a Ele. Para quê? Para derramar força. É o que está escrito. Não é uma força de músculo humano, irmão, não é uma força física, é uma força espiritual que te dá domínio sobre as trevas, que te dá domínio sobre principados, potestades, demônios que regem nas regiões celestiais. Você luta com maestria todas essas guerras, podem se levantar as batalhas que for,
Nós estamos preparados, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas espirituais em Deus, para derrubar todo tipo de sofisma que possa se levantar contra a igreja. Então não são com armas espirituais, materiais, humanas, naturais que nós pelejamos. São com armas de guerra espirituais, Efésios capítulo 6 e o verso 10 a partir. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para poderdes permanecer firmes contra todas as ciladas do diabo. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Aí o apóstolo Paulo começa a discorrer sobre toda a armadura. Que armadura é essa? É física? Capacete, couraça, cinturão, sapatos, tal. São espirituais. Para que o capacete, irmãos? Para que as nossas mentes estejam blindadas. Por isso o apóstolo Paulo disse: eu levo cativo a minha mente aos pensamentos, à mente de Cristo. Para que a gente não esteja divagando sobre esquerda, sobre direita, quem está à frente, quem está atrás, não. Quem tem a mente de Cristo, irmão, não fica divagando sobre nenhuma circunstância. Nós não precisamos nos defender sobre nada, absolutamente nada, porque o Senhor é a nossa mente. Então, finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para poderdes permanecer firmes contra todas as ciladas do diabo. Onde é que nós estamos guardados, irmãos? Na força do Senhor. Esse texto de 2 Crônicas, capítulo 16 e o verso 9. Os olhos do Senhor está nos procurando. O Senhor está procurando uma igreja cujo coração é sincero, cujo coração é transparente, cujo coração é idôneo, cujo coração é ilibado, cujo caráter é ajustado. Para quê? Ele quer derramar força sobre nós. Ele quer derramar fortalecimento. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então nada pode abalar o caráter da igreja, irmãos. Nada pode abalar a conduta da igreja. Nada pode frear, nada pode parar a marcha da igreja. Porque nós somos um exército com bandeiras. Somos um corpo orgânico. Cada vez que a igreja marcha, irmãos, cada vez que a igreja sai para um piquenique, cada vez que a igreja sai para um café, cada vez que a igreja sai para uma trilha, cada vez que a igreja faz um café, um almoço, um jantar. Domingo estávamos com a igreja com quase 40 pessoas lá no Coco Bambu, para a glória de Deus. Uma mesa quilométrica, que o Charles quase não consegue fazer o vídeo. Estávamos lá quase 40 pessoas jantando. Que comunhão agradável e sobrenatural. Cada vez que a igreja caminha para esse lugar, irmãos, a igreja está caminhando para um lugar de segurança. A igreja está caminhando fechada contra os ataques de Satanás. Quanto mais junto a igreja está, mais firme ela permanece. Então podem vir os bombardeios, podem vir os mísseis do Irã contra Israel, que sempre haverão os Trumps da vida para contra-atacar. Oremos em nome de Jesus, pela paz em Israel. Mas sempre haverão, irmãos, pessoas prontas, dispostas para cumprir o seu papel como igreja orgânica do Senhor Jesus Cristo.
Por isso, a melhor arma da igreja contra o diabo não são mecanismos humanos, mas são mecanismos espirituais. Como a igreja se organiza? Ontem eu estava lendo, como um bom batista que sou, tomei café ontem de manhã com o Daniel, que é o filho do tio Samuel, que é o meu pai na fé. Eles ficaram muito preocupados comigo, com toda essa circunstância, e aí o Daniel quis tomar café comigo ontem, ali a gente foi com o tempo, ficamos lá a manhã inteira, conversando, e ele trouxe uma Bíblia, a gente leu a Bíblia juntos ali à mesa, e ele sentindo o meu coração, e ele falou: Johnny, na noite em que saiu a questão lá sobre você, eu fiquei acordado a noite inteira. E eu falei: eu acho que ninguém dormiu, né, irmãos? Eu tive que conter minha esposa e tal, mas ele disse: eu fiquei acordado a noite inteira, porque essa foi a fala: eu te conheço desde 8 anos de idade, eu sei quem você é, eu conheço a sua história. E eu falei para ele: a igreja inteira conhece quem são vocês, sem conhecer vocês pessoalmente. Eu dizendo para ele, porque eu nunca neguei a minha raiz, eu nunca neguei quem eu sou, eu nunca neguei a minha história. A igreja inteira sabe quem é o tio Samuel, a tia Nelitz e o Daniel, sem os conhecer. Eu disse para ele ontem, eu sempre disse de vocês para eles, contando o meu testemunho. Então nós estamos cercados, protegidos por uma verdade, por uma história que nos guarda e nos protege. Eu não sou um menino que nasci ontem e agora estou aqui no púlpito, irmãos. São 32 anos de evangelho, são 32 anos de vida, são 20 anos ao lado da mesma mulher e dos nossos 3 filhos. Então existe algo que endossa, que ratifica a nossa raiz em Cristo Jesus, que denuncia quem somos. Então o maior mecanismo da igreja, irmãos, para vencer os sofismas de Satanás é a própria igreja. É o corpo de Cristo, é o povo de Deus. E juntos, alinhados, congregados, nós vamos vencendo todas as dificuldades que se erguem contra nós. Então, ele não estava falando, Davi não estava falando de lutar com a sua própria força. Davi estava falando de lutar na força do Senhor. Salmo 18, e o verso 32 ao 34, está escrito: Davi disse: Deus me reveste de força e remove os obstáculos do meu caminho. Torna meus pés ágeis como os da corça e me sustenta quando ando pelos montes. Treina minhas mãos para a batalha e fortalece meus braços para vergar o arco de bronze. Então esse salmo mostra no que Davi cria. Esse salmo chancela qual era a fé de Davi. E é o que vamos chamar, e é o que eu posso chamar com vocês de uma unção para a batalha. Havia uma unção de Deus sobre a vida de Davi para que ele pudesse lutar essa batalha que o rei Saul se esquivou. Primeiro, Deus me reveste de força. Essa foi a confissão de Davi e é a nossa confissão, irmãos. Os olhos do Senhor estão nos procurando. Para quê? Para nos encher de força, para nos encher de poder, para nos revigorar como corpo de Cristo. Eu quero declarar sobre a sua vida mais uma vez, irmão, não importa qual seja a área, não importa qual seja a circunstância que você está lutando, o Senhor está te enchendo de força. E na força do Senhor você vai vencer. Todas as batalhas que você precisar pelejar. É pessoal, o Senhor vai te encher de força. É no seu trabalho, o Senhor vai te encher de força. É em casa, é no casamento, é na criação com os filhos, é com alguém, o Senhor vai te encher de força. O Senhor vai te revigorar.
nos lugares, nos espaços, nos âmbitos onde você precisar estar e pelejar, o Senhor vai te encher de força. Segundo, Deus dá velocidade aos pés de Davi. Ele disse: o Senhor me dá pés como os da corça. Todo mundo aqui sabe o que é uma corça, né, irmão? Corça não é o Corsa da Chevrolet, não. É aquele bichinho que ninguém pega numa corrida, irmão. Deus vai te dar pés de corça para você correr numa velocidade tão sobrenatural que ninguém vai conseguir te pegar. E os planos de Deus para a sua vida vão avançar de uma forma tão sobrenatural que você vai, nessa ligeireza e nessa rapidez, alcançar os propósitos de Deus para a sua vida. E foram esses pés que Deus deu a Davi nessa luta, nessa batalha contra Golias. Terceiro, Deus firma Davi nas montanhas, nos lugares altos, nas alturas. Os homens que já esteve conosco aqui nas trilhas sabem o que é altura. Quando a gente está lá no topo, que maravilha, irmãos, olhar para baixo e ver os vales, né? Contemplar os vales. Deus sempre nos coloca nesse lugar acima dos vales, para a gente enxergar, irmãos, lá de cima, que as batalhas que nós temos que pelejar são pequenas, se torna minúsculo, se torna indiferente para Deus. E com os nossos pés firmados nos lugares altos, nas montanhas, nós conseguimos entender que Deus tem nos reservado lugares firmes para nós estarmos. Quarto, Deus treina as nossas mãos como treinou as mãos de Davi para a batalha. Não é uma batalha física, não é uma batalha humana, mas é uma batalha sobrenatural. Está escrito: Deus está procurando homens que estejam com suas mãos levantadas, que haja orações em todos os lugares. Homens com mãos santas, com mãos de piedade, com mãos de reverência, homens que adoram ao Senhor em espírito e em verdade, homens que entenderam o seu papel em Deus, homens que entenderam a sua identidade. Não é de uma batalha física, humana, não é de derramamento de sangue que nós estamos falando, irmãos. Nós estamos falando de mãos santas. Sabe onde é que nós vencemos as nossas maiores batalhas, irmãos? Joelho no chão, rosto no pó, mãos levantadas, apresentando ao Senhor nominalmente cada uma das nossas batalhas. É no lugar da oração, é no lugar da meditação bíblica e no lugar do jejum que nós vencemos os nossos piores inimigos. É nesse lugar de deleite em Deus, do nosso quarto de oração, do nosso lugar escondido, do nosso secreto com Deus, irmãos, que nós somos abastecidos e robustecidos. Sejam as maiores crises que for, que a gente estiver passando, irmão, experimentem. Experimentem. Se você saiu desse lugar, volta para esse lugar. Volta para o seu quarto de oração, para o seu banheiro de oração, para a sua cozinha de oração, para o seu carro de oração. Não sei qual lugar você mais tem usado ou escolhido para você estar, mas esteja nesse lugar. Não saia desse lugar. Dirigindo seu carro, indo para algum lugar, aproveite o momento. O que é que está escrito aqui, irmãos? Você perdeu a oportunidade de vencer uma batalha porque você deixou de confiar em Deus. Então utilize as oportunidades para você vencer as suas guerras. Não existe lugar melhor, irmãos, para a gente vencer uma guerra senão em oração, senão em jejum, em intercessão.
Então, se você saiu desse lugar, volta. Dedica 5, 10, 15, 20, 30 minutos do seu dia, do seu tempo, para concentrar o seu espírito em Deus, para você ser alimentado, fortalecido em Deus. Não abra mão desse lugar em nome de Jesus. Por amor a Jesus, não saia deste lugar, irmão. Uma igreja cresce, e cresce muito, não falando de número, de quantitativo, mas falando de qualidade. Nós crescemos muito, irmãos, em Cristo Jesus, quando nós assumimos postura de homem e mulher de Deus, de nos voltar para esse lugar de encontro diário, onde o Espírito Santo nos encontra, Ele nos acha. Então Davi sabia que havia uma unção derramada sobre a vida dele, que o capacitava para vencer Golias. Essa unção que nos habilita para vencer batalhas, irmãos. Quem era Davi? Um adorador. Um coração completamente quedado, inclinado para Deus. Quem Deus está procurando? Adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Davi era esse cara, sincero, honesto, transparente, que chamava pecado pelo nome, que não teve dificuldade para se arrepender, que o profeta Natan confrontou, ele disse: opa, sou eu me rendo, estou aqui, nu, caído, esse cara que você está dizendo sou eu. Davi não ficou floreando pavão. Então qual é o nosso lugar de encontro em Deus, irmãos? Arrependidos, confessados. Domingo passado nós falamos pecadores perdoados, foi o tema da mensagem. Qual é um dos requisitos para o perdão de Deus, irmão? Confessa. Provérbios capítulo 28, verso 13. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então Davi foi esse cara rendido, sou eu, não precisa mais me bater, eu estou aqui. Estou confessado, arrependido, fui eu que cometi esse crime hediondo, que planejei tudo, que friamente arquitetei. Estou aqui, um pecado que começou com uma nesguinha, com uma ponta de um iceberg, se tornou uma bola de neve e levou toda a nação de Israel à decadência. Por causa de um pecado, por causa de uma pessoa, por causa de um olhar, por causa de uma tentação, por causa de uma queda. Davi comprometeu toda uma nação, irmãos. Então Davi sabia que havia uma unção de Deus derramada sobre a vida dele, que o capacitava para vencer Golias, que o capacitava para vencer essas guerras diárias do cotidiano. 2 Coríntios capítulo 4, verso 8. Até o 11. Está escrito: de todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Sim, vivemos sob constante perigo de morte, porque servimos a Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal.
Irmãos, Deus não tem nada a ver com frouxo. Deus não tem nada a ver com gente covarde. Eu seria mais ousado ainda. Deus não gosta de gente medrosa. Deus não gosta de gente que não tem coragem de dar sua cara a tapa. Deus não gosta de gente que não gosta de se expor. Deus não tem compromisso com gente reservada, com gente guardada. O compromisso de Deus é com aquele que, diante do texto que lemos, sabe que dar cara a tapa é morrer com Jesus. Nós estamos de fato sob constante ataque de morte. Mas que morte é essa? É a morte cruz. É a morte da nossa carne, é a morte do nosso ego, é a morte da nossa alma, é a morte da nossa vontade, do nosso eu, do nosso achismo, do nosso egoísmo, da vontade do nosso umbigo, de olhar apenas para nós, de voltar os nossos olhos apenas para as nossas situações, sem querer se entregar à vontade de Deus para aquilo que Ele está querendo fazer. Quantos homens foram apedrejados, mortos, decapitados, que tiveram suas cabeças cerradas dos seus corpos? O que dizer de Estevão, o apóstolo morto em praça pública, apedrejado, mas nunca negando o nome de Jesus? O que dizer do apóstolo Paulo, isolado, ilhado na ilha de Pátimos, e que também teve sua cabeça decapitada por amor a Jesus, por se expor ao perigo, por se expor ao extremo? Os olhos do Senhor estão procurando pessoas que têm o coração disposto, sincero, íntegro, que é capaz de se expor, de se mostrar, de se colocar de frente ao perigo, irmãos. Não existe essa, eu não quero me expor, eu não vou me expor. Não, não, não. Essa não é a cruz. Essa não é a cruz. A cruz do Senhor nos expõe, irmãos. Não existe cruz guardada, existe cruz pública. Não existe crucificação dentro de um quarto, existe uma crucificação pública. Jesus não morreu sem que ninguém soubesse. Qual é o papel da igreja? Mostrar a sua cara, colocar a sua face, fazer o que tem de ser feito. Quais são os dividendos disso? Só a eternidade poderá revelar. Somente a eternidade poderá revelar. Nós estamos no caminho do alvo, do propósito, de continuar sendo essa igreja verdadeira, pungente, que não abre mão dos seus princípios, que não abre mão de um legado, que não abre mão daquilo que está escrito. É o que está escrito? Somos nós. Não vamos recuar. Vamos continuar avante, firmes, punjantes no chamado, no propósito de glorificar o nome de Jesus, de tornar o nome de Jesus cada vez mais exposto, mais explícito e mais público a todos aqueles que nos pedirem a razão da nossa esperança. Não nos calaremos em proclamar o Evangelho de Jesus, em evangelizar os povos. Onde nós estivermos, irmãos, que seja cada membro da igreja uma igreja representada nesses lugares. Que nós sejamos solo fértil para evangelização. Cada semente plantada, um fruto brota. Para que os perdidos sejam evangelizados, sejam salvos. Casamentos sejam transformados, estruturados, restaurados, blindados para a glória de Deus. Famílias sendo restauradas e transformadas. Os olhos do Senhor estão procurando homens, mulheres e crianças que estejam dispostos, como Davi,
a mesmo sem nada, ter tudo para enfrentar Golias. A continuar crendo e confiando no Senhor seu Deus. A pregar e apregoar o Evangelho da salvação, custe o que custar. Orem por isso. Continuem orando por isso, continuem sendo representantes do reino de Deus aqui na terra. Sendo embaixadores do corpo de Cristo, do reino de Deus. Fique em pé no seu lugar, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esta celebração, por este culto, em nome do Senhor Jesus. Nós tributamos a Ti a honra, a glória, o louvor, a adoração, tudo o que há em nós, Senhor Deus, bendiga o Teu santo nome. Que não haja nada em nós, Senhor Deus, que não Te agrada. E se houver, ó Deus, que nós nos despojemos de tudo isso. Que os olhos do Senhor, ao nos procurar, nos encontre, que sejamos encontrados de Ti, ó Deus. Que sejamos encontrados nos lugares onde nós estivermos. Que o nosso espírito esteja disposto, sempre ávido, com sede, com fome de ser saciado da água da vida, do pão da vida que nos alimenta, que é Jesus de Nazaré, por intermédio da Tua palavra escrita a nós e revelada ao nosso espírito. Senhor Deus, continua batizando as nossas vidas com Teu Espírito, que não falte em nós o óleo precioso da Tua unção, o Teu Espírito permeando sobre nós, em nome de Jesus, nos fortalecendo da força do Seu poder, a mesma força com a qual o Senhor revestiu Davi, ó Deus, mesmo sem couraça, mesmo sem aquela roupagem, mesmo não pertencendo à linhagem sacerdotal, mesmo não pertencendo a uma linhagem de exércitos de guerra, apenas um Davizinho por detrás das malhadas, um pastor de ovelhas, um cuidador, um apacentador das ovelhas de seu pai, mas o Senhor viu nele vigor, o Senhor viu nele integridade, o Senhor viu nele força, o Senhor viu nele intrepidez, coragem, o Senhor viu nele disposição, ó Deus, para derrubar os Golias, os gigantes que se levantaram contra a nação de Israel. E assim nós declaramos em nome do Senhor Jesus que o Senhor continue levantando homens, mulheres, crianças, famílias nesta igreja, atraindo, Senhor Deus, de fora para dentro, pessoas para estar, para pertencer a este corpo, para ser pertencente a esta igreja que governa, que domina, Senhor Deus, entre os povos. Nós declaramos em nome do Senhor Jesus que nós sejamos influenciadores e não influenciados, que nós dominemos, ó Deus, mas que não sejamos dominados por nada que possa nos atrair, mas que o Senhor nos guarde na nossa inteireza de coração, que o Senhor nos guarde na simplicidade de ser igreja, de ser uma igreja simples, uma comunidade de fé, que não abre mão de princípios, que não abre mão da Tua palavra, que não abre mão de fundamentos, que não abre mão dos rudimentos da Tua palavra para nós. Senhor Deus, nos batiza com amor, nos batiza com simplicidade, com força, com poder, e que nós continuemos, ó Deus, manifestando a razão da esperança daqueles que nos pedem. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus, pedindo que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as consolações do Teu Espírito estejam e permaneçam sobre as nossas vidas, hoje e sempre. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Amém. Irmãos, quarta-feira tem reunião do Parabellum 365 e o nosso culto Elas. Amém?